Agora a gente vai dar seguimento com o nosso primeiro painel, para trazer mais conversa, porque, afinal de contas, fórum é para a gente trocar. Mas muito obrigada, Ingrid, por ter trazido tanta informação importante para a gente. Bom, com o tema inovação na hora de investir e fomentar, eu gostaria de convidar o Miguel Chaves, novamente, para o palco, para ser nosso moderador. Convido também o Sandro Cortésia, da Venture. Obrigada. Podem se posicionar. Acho que é melhor você ficar aqui. Franciele Garcia, da UFCG. Francilene, desculpa. Obrigada, Francilene. E Cláudia Furtado, da Sectis PB. Obrigada, bom painel, pessoal. Obrigada, Cibele. Todo mundo acomodado? Bacana. Bom, pessoal, obrigado aí primeiramente aí por estar aqui com a gente novamente. Né? A gente vai falar bastante agora sobre uma questão de inovação na hora de investir e fomentar, somente Deep Tech, tá? Eu vou abrir um pouquinho o quadro daqui a pouco, mas antes disso eu gostaria de deixar os nossos convidados, que se falam muito melhor do que eu, se apresentarem um pouco e depois eu puxo para cá. Sandro, você vai começar, por favor? Legal. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Obrigado aí, Lucas, Diogo, o pessoal aí da WeLink, da Caos Focado aí pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Eu sou Sandro Cortesia, sou fundador e CEO da Venture, hoje a gente chama Venture Smart Capital. Nós nascemos como uma aceleradora, a primeira aceleradora do sul do Brasil, lá começando em Porto Alegre 11 anos atrás. Hoje a gente tem aí a grata satisfação de ter uma operação nacional, a gente tem uma filial inclusive aqui no Porto Digital em Recife, a gente tem filial no Amapá, a gente tem aí uma operação descentralizada e a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre alguns trabalhos que a gente tem feito de investimento, inclusive em Deep Tech. Então vai ser mais uma vez, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Sandro. Por favor, Francilene. Oi, gente. Bom dia a todas e a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu queria só fazer uma observação. Acho que a minha contribuição aqui ela vai ser tão mais importante quanto uma das ações que eu tenho atuado, que é a coordenação da implantação do Parque Tecnológico Horizontes de Inovação, que fica aqui no Centro Histórico de João Pessoa, e que tem tido, o secretário Cláudio Furtado vai poder expor de forma mais detalhada, iniciativas exatamente olhando para perfis como este de Deep Techs, tá? Algumas parcerias que a gente tem realizado, tem uma leitura, né, muito afirmativa em relação a essas iniciativas. E também vou falar um pouco aí sobre os movimentos que a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação tem feito na direção da estruturação e da revisão dos ecossistemas inovadores, com um olhar especial para as Deep Techs. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer ao ILINCA e a todos os organizadores pelo convite de estar aqui falando sobre a questão de Deep Tech. E dizer que a gente aqui no estado da Paraíba, quanto Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, se sente muita vontade em falar em Deep Tech, porque nós temos um ambiente muito propício ao surgimento de Deep Techs, que é justamente um sistema acadêmico e pesquisa de P&D muito forte em várias áreas. Nós temos o sistema Embrapi muito forte aqui, com o Virtus campeão de arrecadar aqui investimentos para solução de problemas e em outras áreas também. Formação forte nas áreas duras aqui. Nós temos campos universitários em mais de 30 cidades do estado, e o governo tem feito a sua parte na questão do fomento e do incentivo, justamente recapitulando a apresentação anterior. O estado tem produzido muita patente, a gente tem que fazer essas patentes virar inovação e fazer com que
cada vez mais a gente tem a empresa saindo em parceria com o que é desenvolvido de P&D no estado. Então, como o Francilene falou, o parque, ele tenta olhar para isso, claro que não esquecendo a questão de várias outras áreas de tecnologias sociais, mas a bola da vez da Paraíba realmente é investimento em Deep Tech por causa justamente do parque que você tem montado aqui há mais de 30 anos. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado, audiência. Tentando um pouquinho também. Meu nome é Miguel Chaves. Como estou me conectando bastante aqui, também sou filho de nordestino. Vim de escola pública e tive a oportunidade aí de cursar engenharia mecatrônica, que me levou a trabalhar muito com impacto ali no começo da minha carreira, né? Eu acreditava bastante de um impacto mais bottom-up. Então, eu trabalhei muito projetos sociais, tanto em aldeias indígenas, até chegar um momento que eu fiquei em Nilongoro, em Gana, na África, durante 3 meses lá trabalhando em projetos para o Unicef, grande parte disso. Em algum momento da minha vida, eu entendi também que existia um impacto top-down, né, que foi aí quando a gente começou a empreender um pouco mais a Caos Focado, onde você poderia ali trazer de alguma forma a ciência para a sociedade. Eu era daqueles que ficava na biblioteca chorando, adorando tudo está sendo feito ali, mas ficava triste porque não ia ver aquilo dentro da sociedade, né? Tem uma história até de um amigo meu que ele hoje mora na França, um dos caras mais inteligentes que eu conheço na minha vida, e ele falou que não ficar no Brasil porque quando ele estava trabalhando na Bombardier disse para ele que P&D não se faz no Brasil, P&D se faz na Europa ou nos Estados Unidos. Então ele foi para lá, e aí a gente tem um problema muito sério de evasão de cérebros, né? Acontece na maioria dos países emergentes hoje. Isso me engaja bastante pelo que está fazendo hoje na Caos. Hoje, atualmente, eu sou CFO na Caos, trabalho bastante com os capitais, tanto de captação dentro da Caos Focado, quanto também nas investidas, né? Trabalho ali estratégia, fluxo de caixa, todos os pontos ali relacionados ao financeiro em si. Também sou hoje presidente do conselho da Cromai, que é uma das nossas investidas aí, que estão passando bastante aí no mercado agro, com visão computacional e machine learning. E também sou business development de uma das nossas investidas, que é a Knowledge, na área de saúde, tá? Falando um pouco mais aqui de mim. E aí, iniciando o contexto aqui do nossa mesa redonda, né? Vou falar um pouquinho aqui sobre perfis de investidores. Lá na Caos a gente tem enfrentado bastante esse desafio, né? De conseguir entender o problema do de-risking no estágio inicial, principalmente do ponto de vista financeiro, né? A gente, no primeiro momento, para mitigar isso, criou uma rede de anjos, né, muito atrelado às nossas próprias redes pessoais, que a gente chama de first tier e second tier, né, para conseguir trazer investidores. Hoje, a maioria dos investidores das empresas da Caos são pessoas que confiam na própria Caos e colocam dinheiro ali e falam assim, cara, o pessoal é bom, vou colocar o dinheiro ali, vai dar algum resultado lá para frente. E entendendo que esses cheques não foram suficientes para estágio inicial, no momento a gente está engajando e construindo um veículo de investimento, né, de 50 milhões. Ele se chama Cons Ciência, né, que a ideia é um grupo de famílias que fizeram bastante dinheiro ali com o mercado tradicional e estão vindo os herdeiros agora, que estão querendo trazer um pouco mais de impacto para o dinheiro que as famílias construíram, e eles querem o que eles chamam de regenerar o capital, né, e aí a gente fez uma parceria com essas famílias, majoritariamente ali do Rio de Janeiro, e estamos iniciando esse veículo de investir para ajudar também nesse estágio inicial das nossas empresas, né. Sempre foi sofrível, né, até ali chegar no Series A. Cromai tem bastante história disso, onde a gente sofria pegar cheques aí de centenas de milhares, e quando chega no Series A, que tem a palavrinha mágica ali de Unit of Economics, aí é muito mais fácil provar e chegar a capital, né, porque aí você já tem como mostrar uma empresa e não ficar só em cima da história, da ciência e dos fundadores, né. E aí, puxando um pouco essa história para você, Sandro, como é que vocês, lá na Venture, têm feito esse de-risking do capital no começo, né? Como é que vocês mitigam isso? Até para falar para o investidor que aqui tem um potencial de dar um bom resultado financeiro no futuro ou não, né? O que vocês têm trazido aí? Legal. Bacana, Miguel, não sabia dessa. Parabéns aí por lançar esse fundo, né? Precisamos cada vez mais recursos, né, para investir em startups no geral e deep techs, com certeza, né? Tendo um fundo, um veículo de investimento focado nisso é fantástico. E eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Recurso privado para investir em ciência, em startups derivadas da ciência, né? Deep tech, science tech startups. Então, nós, quando a gente começou a Venture, 11 anos atrás, eu sempre quis, eu fui idealizador e
enxerguei aí essa oportunidade de investir em startups. A minha visão sempre foi investir em startups mais de base tecnológica. Não se falava em deep tech na época, se falava em startups de base tecnológica ou empresas de base tecnológica. E tanto é que a Venture nasceu em 2013, em 2014 a gente já se instalou dentro de um parque tecnológico que é o Tecnocinos. Quem conhece lá no Rio Grande do Sul, é um dos principais parques da região, justamente para a gente estar próximo do ambiente de incubadoras, da onde a ciência se desenvolve e pode gerar potencialmente novos negócios. Então, essa sempre foi a minha visão, sempre tentei buscar isso, mas a gente começa a ver os desafios que é investir em startups de base tecnológica, e especialmente então hoje aí deep techs. Porque quando a gente está falando do capital privado, esse capital privado tem que se remunerar, né? Tem aqui uma situação um pouco particular que você está trazendo, que acho que é legal e a gente pode explorar um pouco depois, mas no geral, a gente está falando aqui dos últimos 11 anos que a gente está atuando, o Brasil ainda está começando a investir capital privado em startups no geral, quanto mais em deep techs, né? Então, se nós tivéssemos focado demais em investir em startups deep techs no início, muito provavelmente a gente já não existiria mais. Eu tendo a dizer que a gente não teria conseguido sobreviver 11 anos investindo apenas em deep techs, dados os desafios, que é o risco, que é e toda a dificuldade inerente. Então, logo no início também a gente foi vendo, pô, se a gente não diversificar e tiver um portfólio equilibrado, e aí talvez parcialmente respondendo a tua pergunta, a gente tem que criar um portfólio diversificado, né? Porque a gente tem que, de uma forma ou de outra, poder garantir, entre aspas, né, garantir, talvez não seja o melhor termo, mas tentar garantir o retorno do investimento para o investidor, inclusive se motivar e continuar investindo. Porque se ele fizer uma primeira experiência, né, colocar o recurso e não tiver resultado, a tendência de ele botar mais dinheiro é mínima, né? Tanto é que a gente está vivendo, né, um período agora, todos vocês devem estar acompanhando, que o pessoal fala aí do inverno das startups, a seca do ecossistema, porque parou de se fazer IPOs mundialmente, ou se diminuiu muito os IPOs, ou seja, a oferta pública dos novos negócios na Bolsa. E enquanto esse dinheiro não sai, ou seja, o investidor que investiu algum tempo atrás, enquanto ele não fizer só a saída, ele não tiver o ganho financeiro daquele investimento que foi feito, ele não vai investir de novo, ou vai investir muito menos, né? E a gente está vivendo esse momento aí nos últimos 3 anos aproximadamente, que deu uma parada, a gente pode usar os termos que quiser, aí, freio de arrumação, enfim, tal. Mas no fundo, o mercado deu uma estancada, vai voltar, já está voltando, mas precisa ter retorno. Quando a gente está falando de investimento privado, tem que ter retorno. E eu acho que esse é um tema que faz sentido, né, no fórum como esse, que a gente está falando de deep techs. O investidor não investe por benemerência, enfim, até tem alguns poucos que têm essa, não, vou reservar um pedacinho do dinheiro aqui porque eu sei que eu vou perder mesmo, para gerar negócios de impacto, para gerar resultado na sociedade, mas é tão pouco dinheiro que quase não dá para considerar. No fundo, se a gente quiser ter um ecossistema pujante que se retroalimente, a gente tem que gerar resultado com esse capital investido. E esse é um grande desafio, né, de nós todos. Né? Até avançando só um pouquinho, eu sei que a gente tem vários temas. A gente já fez, até eu comentei contigo, né, Miguel? A gente fez aí, fechamos, até anunciamos agora no Startup Summit semana passada, o nosso 100º investimento. A gente fechou 100 investimentos em startups. Aproximadamente 10, 15% em deep techs. Eu digo aproximadamente porque até depende de como a gente classifica deep tech, né? Nós temos algumas deep tech raiz, science-based, trabalhando com tecnologia biotech de ponta. E eu até vou explorar um pouquinho esse caso, que eu acho que é interessante, que é uma startup que a gente investiu há 3 anos atrás, R$1 milhão, recurso privado, investidores da nossa base. Hoje nós temos mais ou menos 500 investidores na nossa base. E é uma startup lá do Tecnocinos, quando eles apresentaram a proposta, eles não conseguiam nem vender a lógica. O pitch deles estava tão desestruturado que eles não conseguiam mostrar o que eles estavam fazendo. Eu não entendia. Eu disse, pô, mas como a gente é parceiro aqui, eu vou levar vocês até a fase final de seleção. Isso eu me comprometo. Agora, se vai receber investimento, é com vocês. E eu não acreditava que o nosso investidor privado tradicional fosse investir numa startup de ponta, trabalhando com tecnologia que estava saindo dos papers no mundo 2 anos antes.
E foi interessante que ela foi avançando no processo e a gente tem um momento que a gente chama de pitch day, onde os investidores definem quais são as startups daquele batch ali, pelo menos naquela época a gente fazia assim, investe. Ela foi a mais votada, assim, unânime. É essa que a gente quer investir, porque a gente sabe que podemos perder todo o capital, mas se der certo a gente vai ganhar muito dinheiro. Porque ela é disruptiva, trabalhando com uma tecnologia de ponta. E essa foi a aposta. E, para mim, surpreendentemente, foi feita essa aposta. Nós investimos, na época, 600 mil reais, acho que foi de alguns veículos que a gente tem investimento. Não, até menos, acho que foi 400 mil de nossos veículos. E os outros 600 mil reais, investidores que diziam, não, eu aumento a aposta, eu vou botar mais 50, vou botar mais 100. E a gente fechou, então, um pool ali de 1 milhão para investir numa startup totalmente pré-operacional. Ela não tinha... a tecnologia que ela tinha era artesanal, não sabia se ia parar de pé minimamente o que ela estava desenvolvendo. Tanto fazendo fast forward, hoje, 3 anos depois, ela ainda não faturou, ainda está com produto, se tudo der certo, daqui a 6 meses ela consegue, deve ter questão regulatória, né, teste, passar na Anvisa para receber, e aí a gente foi aprendendo no meio falta insumo, falta matéria-prima para produzir aquilo que eles estavam desenvolvendo, então, e não tinha fornecedores, e aí eles tiveram que desenvolver coisas que não estavam no radar deles, porque se eles não desenvolvessem, eles não iam ter produto. Mas enfim, então, depois agora, inclusive semana passada a gente fez, uma startup que captou 7 milhões em recursos de fomento, subvenção, que é fundamental para uma deep tech, não dá para contar só com recurso privado, precisa captar recurso de fomento também. E nesse caso ela captou 7 milhões, só que dinheiro carimbado para fazer o desenvolvimento científico-tecnológico e não go-to-market, né, que ela precisa. Então, agora a gente fez uma rodada ponte, que a gente chama, né, fez mais uma captação de mais 600 mil reais para levar ela para o mercado, terminar os testes da Anvisa e levá-la para o mercado. E foi interessante que fizemos um evento ali em 3 dias, confirmamos a captação desses 600 mil reais que a gente precisava para complementar a rodada. Mas eu estou pegando esse exemplo, que talvez seja quase um contra-exemplo, né? Porque não é o normal, é muito difícil acontecer, é muito desafiador e ainda continua tendo um risco absurdo, porque a startup não faturou nada, precisa ter uma licença da Anvisa para operar e tem que conseguir botar o produto no mercado, que é o desafio maior. Então, o investidor, normalmente, o investidor privado, ele só vai investir no negócio que está no mercado, que está próximo de entrar no mercado. Infelizmente, tá, eu adoraria dizer que não, o investidor privado quer fomentar a inovação, ele quer fomentar, de fato, investimento disruptivo, mas é um grande desafio que nós temos que vencer junto. Eu me coloco aqui, estou fazendo essa narrativa, desculpa, me alonguei um pouquinho, mas eu acho que é importante entender o que eu tenho vivido nos últimos 11 anos e como a gente tem aprendido minimamente a tentar enfrentar esses desafios. E vamos continuar fazendo e eu sei que a gente ainda vai ter muito resultado com isso, mas ainda é uma longa jornada. Tudo bem, Sandro, não se alongou não. Esse tema é muito legal, muito pertinente. Uma coisa que me pega muito quando você fala é isso. Eu investi, eu nem entendia muito o que acontecia ali. A gente vê isso muito no mercado atualmente, né? E isso tem um histórico até, porque a maioria dos investidores que a gente vê, principalmente na parte tecnológica, não necessariamente eles eram empreendedores antigamente. Eles vêm de mercados financeiros, ele vem de órgãos públicos, ele vem de outras organizações, e isso dificulta até entender ali o core, né? E furar essa bolha inicial acho que um dos nossos objetivos que está aqui, para que a gente gere mais empreendedores da área de hard science, deep techs, que no futuro possam fazer melhores análises de melhores empresas, e aí a gente consegue entrar num ciclo, né? Como o próprio Sandro disse, a gente está no início disso, né? Mas está bastante energia em cima disso. Depois a gente pode ter mais o tempo para conversar sobre isso. E aí, Francilene, trazendo um pouco mais para você, da sua iniciativa, achei bem interessante você poder explicar um pouco mais. Um ponto que a gente vê quando a gente vai para o investimento híbrido, né, para o blend finance e tal, é uma educação dos dois lados, quanto do mercado público, quanto do próprio empreendedor, de como que é investir nessa tal inovação, ainda mais de hard science, ainda mais de deep tech, ainda mais de altíssima tecnologia, né? Para que a gente não fique aí meses e meses, anos e anos, conseguir fazer aquele capital entrar na empresa e depois, né, já tive histórias lá internamente, fique anos e anos aí provando que o dinheiro realmente foi gasto de uma forma correta e não foi gasto de uma forma correta, né? Se pudesse falar um pouquinho mais dessa experiência, poderia ser muito legal para a gente. Obrigada, Miguel, pela pergunta. Bom, eu acho que para a gente começar
a trazer algumas reflexões na direção do que você coloca, tem talvez 2 pontos que sejam importantes iniciar, né, de contextualização. Não dá para trabalhar num ambiente de empreendedorismo inovador no Brasil, que já tem 40 anos, 4 décadas, nasceu lá em 1984, isso é fundamental que seja dito, sem olhar as transformações que a gente está passando no mundo de lá para cá, né? Então, o primeiro ponto é que, por que as Deep Techs entraram, digamos assim, no hype, né, na discussão do momento? Porque desde 2020, com a crise sanitária, o mundo aprendeu que a ciência tem que ser aberta em colaboração, que as iniciativas precisam ser para o mercado global e não apenas para as questões locais. E junte a isso todas as transições que a gente está vivendo, né? A busca por menos efeitos de gases de estufas no planeta levaram você a repensar, inclusive, o que é o significado de sustentabilidade. O fato do Nordeste ser um ambiente extremamente promissor para a produção de energias de fonte limpa e renovável não quer dizer que a gente saiba como fazer, né? Basta olhar os cemitérios de cataventos e placas fotovoltaicas, que em 2030 deve chegar a quase 9 milhões de toneladas, né? Um negócio assim impressionante. A gente não sabe nem o que fazer com isso, né? Quando você olha a pequena produção agrícola no semiárido do Nordeste, utilizando sensores e inteligência artificial, aqui já foi falado do Virtus, né? Que é um centro de competência em Embrapi na área de hardware e manufatura inteligente, não é? Que tem feito contato com startups que querem mais ciência, né, na sua área de atuação, na área de fronteira. A gente está falando de soluções de grande impacto, soluções de médio e até menor impacto, mas que tem tudo a ver com a leitura da realidade. Então, com isso eu quero dizer que nós temos um cenário em transformação, com muitas mudanças. As empresas não podem mais pensar em construir soluções apenas para o mercado local. Então, essa é uma grande diferença. É bom dizer que toda a produção científica brasileira, que nos coloca entre os 15 países do mundo em produção científica, mesmo com uma pequena desaceleração nos últimos 2 anos, como Cláudio lembrou o recorte da Paraíba, tem pelo menos 30% de todas as publicações brasileiras em veículos importantes em colaboração com o exterior, gente. Qual é o mapa que as empresas que estão hoje no mercado, os investidores, viu, Sandro, têm dessa produção científica brasileira e onde isso se conecta com as empresas? Então, com isso eu começo a responder a tua pergunta. Primeiro, a gente precisa estar mais informado e alinhado com as transformações que o mundo está vivendo e de que maneira essa integração entre o ambiente acadêmico-científico mais fortemente pode se dar com a linha empreendedora. Então, não existe, digamos assim, uma barreira, não deveria existir nenhuma barreira. Aqui é o pesquisador que está no laboratório, aqui é o empreendedor. Muito pelo contrário. A gente precisa derrubar os muros, as paredes e começar a trabalhar de forma muito mais engajada. Então, o primeiro ponto da formação é informar, alinhar, né, sobre os grandes desafios desse cenário que mudou drasticamente. Eu acho que a pós-graduação brasileira, que tem enfrentado várias discussões em relação que é onde se dá a produção científica brasileira, é na pós-graduação, né? Precisa estar um pouco mais antenada para algumas dessas questões. E aí eu faço um pequeno parênteses, né? A gente tem 2 políticas públicas importantes no país, que é a política científica, 6 missões orientativas, um plano de transição ecológica, e tem uma Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia que acabou de acontecer e que vai sair dali uma estratégia nacional e um plano decenal de ciência, tecnologia e inovação, né? Então, é preciso que a gente tenha consciência disso. E aí, na formação, sobretudo, eu acho que do lado das universidades, a gente precisa discutir com mais ênfase a questão dos TRLs, né, para que a gente tenha consciência de que nível de maturidade e prontidão aquele conhecimento tem para uma aplicação, seja em qual área for. Os empreendedores precisam estar com os seus portfólios mapeando mais facilmente. Aí eu lembro, Lucas, o caso do Catalyse ICT, que buscou um pouco dessa
formação, muita mentoria foi dada ali, né, dentro das ações fomentadas pelo SEBRAE. A gente fez uma ação específica aqui no estado com as universidades, buscando essas questões. E tem duas coisas que eu acho fundamental na formação. É um sistema de monitoramento e mapeamento permanente, tá? Porque, caso contrário, a gente não consegue fazer escolhas que a gente precisa ter, né? Ainda na formação, eu acho que tem um ponto fundamental, que é o showcase, né? Ou seja, os casos de sucesso precisam estar circulando, até para que a gente possa aprender que esse caso, aquele caso, tem iniciativas que podem ser escaladas, né, escaláveis e replicadas. O Sandro coloca um exemplo, né, de uma empresa que ele começou a investir, que ele aprendeu muito, né, com as dificuldades que foi o crescimento, né, e o timing dessa empresa, né. Essa é uma iniciativa que não dá para resolver de maneira isolada. Ela só pode ser resolvida se for de forma cooperativa, em colaboração, né, os três segmentos, né. O segmento que faz a ciência na base, o segmento que quer empreender e que tem necessidade de entender um pouco melhor o tempo, né, daquilo lá, e o segmento investidor, né. Então, acho que tem tarefa para todo mundo. Quando a Conferência Nacional, através da FINEP, sobretudo, diz que vai fazer uma estratégia nacional para a Deep Techs, essa estratégia a gente tem que entender que ela tem que ser constituída a várias mãos, né? Até porque a gente vai ter que reorganizar muito do que a gente faz hoje. A própria concepção de um projeto de pesquisa, e aí eu digo claramente, porque é a minha universidade, eu não estou falando de fora, estou falando de dentro de casa, grande parte das patentes submetidas pelo UFCG não tem nenhuma valia, porque simplesmente, desde a sua fase inicial, não conectou com absolutamente nenhuma demanda do mercado. Então, nós estamos falando de um percentual altíssimo de patentes que leva ao UFCG para vários veículos e manchetes, mas que não vai ter nenhum retorno, porque dificilmente ela vai ser apropriada pelo mercado. Então, temos que olhar para tudo isso na formação. Tá? Ótimo, muito bom ponto trazido. Obrigado, Francilene. E aproveitando, né, nessa questão do que você trouxe, dessa separação, né? Não olhar de forma ali separada, mas tudo na mesa vertical. Eu queria puxar um pouco você, Cláudio, para entender como é que a diversidade entra nisso. Tá? Primeiramente, a diversidade regional, como é que a gente consegue engajar mais ali os veículos, tanto do empreendedorismo, tanto também do capital público, para que também olhem um pouco mais disso e que consigam aderir ou trazer esses pontos de forma importante aí no processo. A diversidade ela tem que ser olhada do ponto de vista de governo, primeiro dizer da importância que tem o governo na questão do financiamento da Deep Techs, né? Porque geralmente é um capital inicial de risco e o governo é muito importante nessa fase que você tem investimentos de maior risco, ou seja, em qualquer lugar no mundo o governo entra para justamente fazer essa aplicação, esse aporte inicial, certo? Para que você daí consiga fazer com que aquele empreendimento possa captar de investidores privados, né? Você conseguir fazer essa articulação entre o que produz na universidade, o que está sendo criado pelas startups como produto de alta tecnologia e você colocar isso. E o governo ele tem que olhar para as diversidades, porque, por exemplo, no ponto de vista da gente, a gente tem que olhar para a produção de Deep Techs, mas a gente tem que olhar também para as questões sociais, como o Francilene disse. A gente tem que olhar, por exemplo, para a produção de hidrogênio verde, para a produção de energia limpa, mas também com o que vai sair dali, ou seja, quais as soluções que a gente tem que ter em mente para que aquilo depois não se transforme num problema maior do ponto de vista de sustentabilidade. Então, os maiores problemas hoje que nós temos do ponto de vista de problemas para empreendedores é na questão da sustentabilidade. E isso conectada não só olhando do ponto de vista fechado que você tem ali na questão da área de bio, da área do ecossistema, mas você olhando a economia verde, a química verde, ou seja, uma série de produtos que venham cada vez mais tornar a nossa convivência aqui melhor.
estado da Paraíba, por exemplo, 90% dele está no semiárido. Ou seja, a gente tem a caatinga com pano de fundo. E também temos um contraste, uma produção científica muito alta. Então, você tem que internalizar que essa produção, ela gere, que aumente o PIB do Estado, mas também que ela resolva essa que eu não gosto muito do termo dessa convivência com o semiárido. Parece sempre que a gente está pedindo uma ajuda, que nós somos coitadinhos. Nós não somos coitadinhos, nós temos as soluções. E as soluções, ela tem que vir justamente da inovação, ou seja, a inovação é um passo para a gente alavancar em vários segmentos, certo? Que você vai fazer com que a disrupção tecnológica, ela vai melhorar a competitividade. Nós, do ponto de vista de Estado, olhando isso, nós, no final do ano passado, lançamos um programa que é Paraíba Sem Fronteiras, de internacionalização, que ela tem uma veia de capacitar também empresas do ponto de vista de conexão internacional. Então, a gente tem um programa Qualisporta, que é para melhorar a questão da empresa olhar para o mercado internacional, dela não só olhar para aqui, mas olhar para fora, com a parceria com a Apex. Então, tudo isso para que a gente, cada vez mais, quando você nasce, ou seja, quando em cada momento que o governo for apoiando, por exemplo, a gente tem programas como Centelha, em parceria com a FINEP, Tecnova, aqui com o Parque nós lançamos já 4 editais focados em áreas, certo? Soluções para áreas, educação, transição energética, indústria da longevidade, aqui porque João Pessoa e região tem hoje atraído uma grande quantidade de pessoas, 50 mais, então a gente precisa de soluções para essas questões, e também na questão do turismo, porque você não quer um turismo que venha acabar com o que a gente tem aqui. Então você precisa de soluções tecnológicas para monitorar nossas praias, para monitorar. Hoje desenvolvemos com o IF um monitoramento e com empresas e com empreendedores aqui, por exemplo, no litoral paraibano, que monitoramos todo o nosso litoral, do ponto de vista de ver a questão da melhoria dos pescados, de monitorar a questão da qualidade da água, de monitorar vários índices, certo? E isso daí a gente tem certeza que vai sair empresas, que vai sair spin-offs desses investimentos. Muito obrigado, viu, Cláudio? Pessoal, foi rapidinho, mas deu para ter uma boa experiência de cada um aqui, uma boa pergunta, um bom cenário sobre essa parte aí de investimento híbrido, diversos investimentos nessa área. A gente vai estar por aqui, né? Agradeço, Sandro, Facilene, Cláudio, por ter essa experiência de conversa. Puxem a gente para conversar, vamos trocar mais. O importante é que esse discurso, essa discussão continue também. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, valeu.